Meus amigos, há pouco eu fiz um vídeo comentando a gafe de Donald Trump em relação ao Super Bowl. Os democratas estão tirando a maior onda. Alguns chegam a dizer que Trump não conhece bem o país que governa. Bem, o fato é que quem está tirando onda mesmo são os republicanos em relação aos democratas. Tudo porque a primeira convenção do Partido Democrata, que é tradicionalmente feita em Iowa, ainda não apresentou resultados. A eleição foi ontem e hoje era para se saber quem foi o vencedor da convenção em Iowa. É o chamado caucus. Em inglês pronuncia-se algo como caucus, alguma coisa assim. Você certamente ouviu falar da palavra caucus. Ela não tem origem na língua inglesa, não se sabe exatamente de onde surgiu essa palavra. Alguns pesquisadores dizem que pode ter surgido em uma de tantas tribos americanas para expressar uma mediação. Caucus quer dizer isso, uma mediação. Duas partes em litígio se reúnem na presença de um mediador que tentará entender as duas partes para decidir, enfim, por uma ou por outra. Essa é, em rápidas pinceladas, o significado para caucus, CACs. Pois bem, o Partido Republicano fez o seu CACs em Iowa e quer dizer o seguinte: toda a convenção partidária, neste momento, é para eleger o número de delegados. O candidato a candidato do partido que tiver mais delegados nesse caucus, somar-se-á a outras vitórias em outros estados e, enfim, será decidido o candidato. Quero dizer o seguinte, vamos resumir a coisa de modo simples. São 51 estados americanos, mais o Distrito Federal, e em todos esses estados haverá o tal caucus, a tal votação em delegados dos candidatos. No final de da votação em todos os estados, se dirá quem é o candidato na medida em que tiver mais delegados, em que os delegados forem em número maior. Então, por exemplo, se Bernie Sanders tiver maior número de delegados ao final das votações em todos os estados, pois bem, Bernie Sanders será o candidato oficial do Partido Democrata. Pois é. Acontece que na primeira votação houve uma tremenda confusão e o resultado está nebuloso, não saiu ainda. O candidato Joe Biden, inclusive, através de seus advogados, mandou uma carta bastante ameaçadora para a comissão das prévias, para a comissão de Iowa, do Partido Democrata de Iowa, dizendo que não apresente nenhum resultado até que se saiba exatamente o que aconteceu. Já Bernie Sanders disse que tudo isso é para prejudicá-lo. Agora, quem está tirando onda mesmo é Donald Trump, que disse que o Partido Democrata não é confiável, porque este atraso significa que estão manipulando os votos dos delegados para um indicado por, certamente, os caciques do partido. Leia-se aí os Clinton, Hillary Clinton, Obama, etc., George Soros e por aí vai. Ele não falou exatamente nesses termos, mas disse exatamente isso. Como confiar num partido que tem o hábito de manipular internamente resultados? Se eles não conseguiram ser transparentes nem no primeiro caucus de Iowa, como confiar, por exemplo, na responsabilidade de administrar o país, a saúde e tudo mais? Pois é, essa é a polêmica. Caucus à parte, o fato é que há sim muita suspeita de que os democratas já elegeram o seu candidato,
Os democratas, a elite democrata, o Deep State, e este certamente não será o velho Bernie, o velho Sanders. Provavelmente também não será Joe Biden, que está esperneando. É muito possível que, se a manipulação continuar, aparecerá um nome que ainda não circulou entre as altas esferas dos possíveis vencedores. Os democratas realmente trabalham e muito nos bastidores. É importante, muito importante essa votação em Iowa para escolher quem os eleitores democratas elegeram como delegados, porque há uma tradição, há mais de 20 anos, Iowa, o vencedor em Iowa é o vencedor, normalmente, da indicação do partido, o vencedor interno, aquele que concorrerá à eleição com os republicanos. É a tradição, mais de 20 anos. O fato é que a tradição ontem foi rompida, ou pelo menos colocada em suspense. Não se sabe quem venceu e jamais se saberá. É isso que tem comentado a mídia alternativa. Não se saberá, porque a suspeita hoje tomou conta da possibilidade de que o nome do vencedor em Iowa seja completamente fake. É o estigma dos democratas. Eles fizeram por merecer. Quem dá risada, portanto, é Donald Trump. Mais cedo também eu falei sobre o anedotário da política nacional, gafes e, enfim, palavras um tanto quanto engraçadas. Sim, houve um tempo em que os políticos também eram engraçados. E alguém me sugeriu o seguinte: professor, você não falou na principal de todos os nomes, o principal autor das gafes políticas, Dilma Rousseff. Pois é, eu não falei, mas eu particularmente jamais considerei Dilma Rousseff uma política. Assim como não considero o palhaço Tiririca, o jogador Romário e tantos outros. Eu sou do tempo em que político fazia política. É simples assim. Se você inscreveu-se no canal, certamente não está mais inscrito. Portanto, eu peço, dê uma olhadinha, se você se inscreveu, veja se o teu nome está lá, se a inscrição ainda existe. Se não, inscreva-se. Deixe seu like, compartilhe os vídeos e torne-se membro. Aqui embaixo tem uma caixinha em que você, clicando, pode tornar-se membro. Venha fazer o curso de introdução à filosofia conosco. Não é um curso para expertos, é um curso para leigos, para se familiarizarem com os conceitos, a história da filosofia e assim por diante. Não é um bicho de 7 cabeças. O canal agradece, precisamos crescer, estamos aí meio parados, conto com você. Deixe seu like, inscreva-se, compartilhe os vídeos e torne-se membro. É isso aí. Até depois, até New Hampshire, o próximo Caucus, porque esse já era, meus amigos.